fazer sobrancelha também, porque o espelho de aumento é um espelho esférico. Se você trabalha como... Hoje. Oi? Mata uma curiosidade minha. Oi? Mata uma curiosidade minha que eu tenho tem muito tempo. Se o Uhum. espelho é igual, como que eles fazem para ele ter a curvatura sendo que ele é reto, igual os outros? Como que faz para ele ter curvatura? Para dar um Como é que efeito um espelho é perfeito. feito? Você explicou que é o metal com a camada de Primeiro você vidro na faz o frente. vidro, né? Aham. É só eu ter um molde. O meu molde para o espelho vai ser um molde curvado. Então, por exemplo, em vez de eu ter um molde reto, eu posso ter um molde curvado. Aí eu vou fazer o vidro curvado, né? Fiz o vidro curvado aqui. E aí eu vou jatear uma camada de alumínio, uma camada de prata aqui atrás. Aí eu vou ter um espelho esférico. Espelho parabólico, um espelho esférico, tem vários tipos de espelho. Tá? Mas a gente fala assim, o espelho esférico, ele é constituído, né? Ele é parte integrante de uma esfera imaginária, né? Olha só, imagina aqui, pensa numa esfera de raio R. Para eu construir um espelho esférico, eu vou arrancar uma calota dele. Eu vou vir aqui, ó. Lógico que você não. Uma vez eu falei, seu aluno realmente achava que tinha bolas metálicas numa fábrica de espelho. Não, isso é só uma ideia, né? Você tira essa calota daqui do espelho e aí você vai obter o quê? Você vai poder utilizar ela com a parte de dentro como superfície esférica ou a parte de fora como superfície esférica. Tipo assim. Mas, tipo, esses que a gente usa para maquiagem, a curvatura dele é mínima, então, porque É não dá bem para ver, é pequenininho, mas ele retinho, aumenta, não aumenta? aumenta. É isso Então que eu ele é queria saber. esférico. Ele Porque não tem pode uns que ser dá plano. para ver a curvatura totalmente, igual esses que colocam de portão de prédio, é bem grande. Agora de maquiagem é muito Mas pequeno. assim, ele tem curvatura, porque senão ele não deformaria nada. Tá? Então, olha só. Aqui você vai ter uma coisa mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer um. E ó, ficou bom o trem. Né? Como se fosse um 3D, ó. O espelho, ele é feito. Vamos pensar que a gente pegou realmente, né, esse negócio da superfície metálica e tal. Então a gente vai usar a parte. Se eu utilizar a parte de dentro como superfície refletora, eu vou estar utilizando tendo, né, um espelho côncavo. Não, pera aí. Então, imagina que eu mando um raio de luz aqui, ó. 2 raios de luz. E eles vão bater na parte de dentro do espelho. Eu não vou ver onde eles estão batendo ali, né? Mas, ó, ele continuaria aqui. Bateria aqui na parte de dentro do espelho. Continuaria aqui. Bateria aqui. Quando eu uso a parte de dentro do espelho como superfície refletora, os raios de luz, eles se cruzam. Entendeu? Vou desenhar aqui, depois eu apago. E o mais interessante é que eles se cruzam no ponto que é metade daquele raio de curvatura do espelho, da esfera que eu utilizei para gerar o espelho. Então eles vão se encontrar. Esse pontinho aqui, ó, é chamado foco. Ah, a gente precisa desenhar o sentido do raio, né? Ele foi lá, bateu na parte de dentro do espelho, refletiu e foi em direção ao foco. E aqui também. Esse foco, ele fica exatamente aqui, ó, na metade do raio de curvatura desse espelho. Então,
Se eu pegar o raio e dividir por 2, eu tenho aquele foco, que é onde o ponto onde os raios se cruzaram. No espelho, que a gente chama de côncavo. Ah, como é que eu lembro côncavo e convexo? Côncavo eu lembro de concha. Concha de pegar de feijão. Olha a parte de dentro dela. É um espelho côncavo. Um dia que você comprar uma concha novinha, aí você olha na parte de dentro dela. Tá? Você vai ver que ela ali é um espelho. Existe ali uma superfície refletora. Uma colher bem nova também você consegue ver. Se eu utilizo a parte de fora como superfície refletora, aí as características ópticas são completamente diferentes. Primeiro que os raios de luz não convergem, eles divergem, eles batem e espalham. Tá? E segundo, que o espelho côncavo, por exemplo, ele é o único espelho que consegue aumentar. Espelho plano não aumenta, e esse espelho que é chamado de convexo também não aumenta. O côncavo é o único que amplia. Então, bater o olho no espelho e você está se vendo maior do que você é de verdade, esse espelho é côncavo. Não quer dizer que ele sempre vai ampliar, mas ele é o único que amplia. E o convexo, ele diminui as imagens. Tá? Se eu pegar aqui esses raios que ele refletiu e prolongar esses raios, eles vão se cruzar, adivinha onde? No foco. Então, o prolongamento desses dois raios aqui, ó, que são os raios refletidos, vai se dar exatamente em cima do foco. E o que é o foco? É a metade do raio de curvatura da esfera que originou aquele espelho. Beleza? Para que serve o espelho convexo? A única serventia dele é ampliar o campo de visão. Ampliar o que você consegue ver dentro do espelho. Vamos procurar aqui, ó. Quer ver? Ó, espelho côncavo. Imagens. Quero ó. Isso aqui é espelho, isso aqui é convexo, ó, tá em outro lugar. Espelho côncavo. Ah, esse aqui é muito legal. Olha assim, olha esse daqui. Nossa, esse GIF é muito bacana. Quer ver? Ó que doideira. Percebe que a faixinha azul muda de baixo para cima, tá? Ó. Quando aproxima, ela vai para baixo. Quando ela afasta, ela vai para cima. Tá vendo? A imagem fica maior, fica menor. Fica maior, fica menor. Isso aqui é um exemplo do espelho côncavo. Mas espelhos côncavos são esses aqui, ó. Que geralmente são espelhos de aumento. Ah, quer ver? Imagenzinha de um espelho côncavo e um espelho plano ao mesmo tempo. Eu salvei para essa aula aqui, ó. Eu vi isso aqui e salvei. O gatinho na pia. Olha que bonitinho. Ele assustado. Ó, o gatinho no espelho plano do banheiro, ele tem o mesmo tamanho. Mas aí ele assusta porque ele vê uma imagem ampliada dele ali no espelho de barbear ou de maquiagem ali, né? Tá vendo? Esse espelho é côncavo, ele aumentou. Compara essa imagem com essa imagem. A imagem do espelho plano não aumenta, não diminui, só inverte, né? Tipo assim, essa orelhinha aqui, ó, ela é essa de cá. Inverte os lados, tá vendo? Essa orelhinha de cá do gato é essa de cá, tá? Inverte, mas não aumenta nem diminui. Já o espelho côncavo, além de fazer essa inversão,
ele ainda amplia a imagem. Peraí, minha caneta caiu. Então, o espelho que amplia é sempre um espelho côncavo. Sempre. Deixar aqui, ó, para a gente lembrar. E o espelho convexo? Onde que eu vejo isso? Você vê muito em corredor de loja, por exemplo. Olha só. Esse espelho aqui é um espelho convexo. Tá vendo como ele ampliou? Você tá vendo muito mais coisa do que deveria ver? Você vê quase que o galpão todo dentro desse espelho. Por quê? Porque ele diminui as imagens dos objetos. Mas diminuindo as imagens, você acaba conseguindo ver mais coisa. Coloca isso em corredor de loja. Coloca aqui, ó. Olha só um espelho que a galera colocou no teto de uma loja. Né? Tá até quebrado aqui, mas dá para você ver um campo visual, teto de um, parece que é a entrada de uma loja. Você vê muito mais coisa do que você veria. Essa imagem, quer ver? Aqui, ó, essa aqui tá boa que não tá quebrado. Olha só como que você vê muita coisa. Você vê o galpão inteiro ali, ó. Né? Parece que é um lugar que eles estão limpando e tal, um escritório. Distorce a imagem, mas você vê muito mais coisa. Beleza? Então, isso aqui e você está vendo que o formato dele é esférico, né? Esférico que você utiliza a parte de fora como superfície refletora. Uma característica do espelho convexo também é que ele sempre diminui as imagens. Você nunca vai ter uma imagem no espelho convexo do mesmo tamanho que o objeto. Então, ele sempre diminui as imagens. Ok. Vamos aprender, já entenderam então, né? O côncavo é o único que amplia, tem que ter uma condição especial para ele ampliar, mas ele é o único que amplia. E o convexo, ele é o único, ele sempre vai diminuir e vai aumentar o campo de visão. Retrovisor de carro tem um espelho convexo, por exemplo, para você aumentar o campo de visão, facilitar que você não bata, não trombe, né, nos outros. Tá bom? Galera, deu 50 minutos, tá? Que eu tô sentado aqui. Vamos lá dar um refresco para a coluna, para as coisas. Na volta a gente vai desenhar 10 minutinhos. 7h30 a gente volta. Aí a gente vai dar um refrescozinho aí e na volta a gente vai aprender a desenhar as imagens no espelho, tá? Então já voltamos. 7h30. A gente não vai fazer aquele desenho em 3D que estava algum tempo atrás aí, antes do intervalo. A gente vai fazer um desenho, igual esse aqui da parte direita aqui da tela, que é um desenho esquemático. Esse ponto aqui, ó, em vermelho, é exatamente o centro de uma esfera. Olha só, é o centro da esfera da qual aquele espelho pertence. Opa, se eu desenhar aqui essa esfera, ó, ela vai bater certinho ali, tá vendo? O espelho é parte dessa esfera. Então aqui a gente vai chamar de centro de curvatura. É o C. É centro ou raio de curvatura, tanto faz. É um ponto interessante para a gente, porque raios de luz que passam por ele têm um comportamento bem específico. Na metade do centro de curvatura, então, na metade do centro de curvatura até o espelho, eu tenho o foco. Então, pera aí. Deixa eu só colocar esse centro. Opa! Colocar o centro de curvatura em cima de um quadradinho daquele para ficar mais fácil de trabalhar. Quer ver? De contar a distância mesmo. Chegar ele um pouquinho para cá.
Então, ó, o centro de curvatura tá do espelho uma distância de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Vamos ignorar essa distância aqui, tá? Então o foco vai estar a uma distância de 1, pegando o espelho aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O foco está aqui. Essa distância focal, ela é sempre metade do centro de curvatura. Também é um ponto interessante para a gente, porque raios de luz que passam por ali têm um comportamento bem característico que a gente vai utilizar. E o ponto que essa linha reta que divide o espelho ao meio, que eu chamo de eixo principal, o ponto que o eixo principal bate no espelho é chamado de vértice do espelho. O vértice ele é como se fosse a origem das distâncias. A gente conta tudo ali a partir do vértice. Tá bom? Então é o seguinte. Nós vamos utilizar esses pontos. Ó, aqui está o centro de curvatura. Então o foco vai estar mais ou menos... Deixa eu pegar esse aqui, ó. Acho que eu diminuí muito e saiu da proporção. Quase. Um pouquinho. Aí, agora ficou certinho. Tá bom. Eu vou contar a partir do... Só esses de lá, né? O de cá ficou fora. Pera aí, vou ajeitar para ficar facinho de ver. Aqui está o centro de curvatura, meu espelho em miniatura. Ele está a 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos do vértice do espelho. Aqui está o vértice, ó. Em todos eles, eu fiz 4 espelhos aqui, porque a gente vai desenhar aqui o que a gente chama de raios gerais ou raios notáveis, tá? Tanto faz. Raios gerais ou notáveis, que são os raios que você vai poder utilizar para construir imagem no espelho côncavo. Aqui está o centro de curvatura, ali está o vértice. Na metade da distância do centro de curvatura ao vértice, a gente tem o foco. Então, tá aqui o foco. Foco no espelho côncavo é o ponto para onde os raios de luz que chegam paralelos ao espelho é o ponto onde esses raios vão se encontrar. Então, se eu pegar um raio de luz aqui, ó, que venha paralelo ao eixo principal, ele vai bater no espelho e vai refletir passando pelo foco. Esse é o primeiro raio geral. Todo raio de luz que vem paralelo ao eixo principal reflete no espelho e vai em direção ao foco. Pelo princípio da reversibilidade de caminhos, um raio de luz que atravesse o foco antes de chegar no espelho, ele tem que ser refletido paralelo. Lembra? Se existe um caminho, tem que existir o caminho contrário para raios de luz. Então a gente fala paralelo, raio de luz paralelo, vai passar lá no foco. E se o raio de luz vem pelo foco, ele sai paralelo. Ok? Ó, com esses dois raios de luz assim, foco paralelo e paralelo foco, já dá para desenhar quase tudo. Existe um raio de luz notável também, um raio de luz geral, que é o raio de luz que antes de bater no espelho, ele passa através do centro de curvatura. Então, pera aí, ó, vem um raio de luz aqui assim, e antes de bater no espelho, ele atravessa o centro de curvatura desse espelho. Esse raio de luz, ele volta em cima dele mesmo. Quase nunca eu uso esse aqui, viu, gente? Ó, ele vem,
bate no centro de curvatura e volta em cima dele mesmo. Pum, bateu e voltou. Tá? O que eu mais uso, os que eu mais uso, vou colocar um asterisco aqui, ó. São esse e esse que eu vou desenhar aqui. Porque com eles eu consigo construir qualquer imagem em espelho. Qualquer, sem exceção. É um raio de luz que vem, bate no vértice e ele vai sair do espelho formando o mesmo ângulo que ele formou antes de bater. Então, olha só, ele vem, bate exatamente em cima do vértice. Aqui você pode medir o ângulo que ele faz com o eixo principal e ele vai sair formando o mesmo ângulo. É como se no vértice eu tivesse um espelho plano. Naquele pontinho do vértice, se eu aproximar bem, eu tenho um espelho plano e o eixo principal funciona como se fosse uma reta normal. O ângulo que o eixo principal faz com o espelho no vértice é de 90 graus. Tá? Então, ele vem em direção ao vértice, bate no vértice e sai formando o mesmo ângulo que ele formava antes de bater lá. Eu uso mais esses que eu coloquei asterisco aqui. E o que eu quero fazer? Eu quero formar uma imagem no espelho. Eu quero descobrir onde a imagem de um ponto luminoso está. Então imagina o seguinte. Imagina que eu tenho um pontinho luminoso aqui, ó. Nessa posição. Ele é um objeto luminoso, ele emite vários raios de luz. Eu vou pegar 2 raios de luz que saem desse objeto, tá? Um raio de luz eu vou fazer ele paralelo, passando pelo foco. Raio de luz que sai paralelo, bate no espelho e reflete em direção ao foco. Raio de luz que vai em direção ao vértice, vou passar do mesmo modo, vai em direção ao vértice, reflete no espelho, formando o mesmo ângulo. Então, peraí, aqui, ó. Olha só. Os raios de luz refletidos se cruzaram aqui. Significa que aqui eu tenho a imagem daquele objeto luminoso. Se uma pessoa olhar no espelho, né, ela vai ver a imagem desse objeto aqui, luminoso ali naquele ponto. Para eu obter a imagem de um objeto, tá, no espelho, eu preciso de pelo menos 2 raios de luz se cruzando. Pelo menos 2 quer dizer que eu posso pegar um terceiro? Pode. Se você quiser pegar um terceiro aqui, ó, olha que legal. Aqui não deu muito certo porque o espelho ele está muito côncavo, né? Mas, deixa eu ver, mas seria mais ou menos aqui, ó. Ele ia cruzar no mesmo ponto. Você pode pegar 3, 4, 5 raios, tá? Mas com 2 já consegue. Então, a imagem ela é formada no cruzamento de 2 raios refletidos no espelho. Deixa eu diminuir isso aqui para a gente escrever isso, ó. Então, a imagem é formada no cruzamento de 2 raios refletidos pelo espelho. E eu vou usar 2 desses 4 raios refletidos. Raios notáveis ali. Porque eu não sou bobo, né? Eu vou usar raios que eu sei já o comportamento deles. Beleza? Então você pode usar qualquer um desses 4 aí no espelho côncavo. No espelho convexo, depois eu mostro, porque só tem um tipo de imagem mesmo, então vocês vão ver que não tem muita graça não, tá? Eu vou mostrar para vocês uma coisinha aqui antes da gente desenhar.
Olha só. É um simulador de espelho esférico. Na internet tem, você não tem que ficar desenhando tudo o tempo todo. Aqui está meu objeto. Eu posso aproximar o objeto aqui do espelho, ó. Tá vendo? E aqui tem umas notações que a gente não está muito acostumado. F, C, beleza, e P. O que é P? P é a distância do objeto ao espelho. Tá vendo ali que P é menor do que o F? Não, tá errado aqui. P é maior que 2Fs? 2Fs é o foco. Ó, aqui, ó. Pera aí. Quero igual aqui, ó. Aqui, ó. P é maior que 2Fs. É maior do que a distância do centro de curvatura. Se eu colocar aqui, ó, ele é igual a 2Fs, que é o centro de curvatura, 2 vezes o foco. Se eu colocar aqui, P é igual a F. Se eu colocar aqui, P é menor do que F. E aqui ele deveria estar errado esse sinal aqui, né? O P é maior do que F e menor do que 2F. Aqui tá errado esse sinal aqui, mas beleza. Tá vendo aqui, ó? P é o valor, tá? Da distância focal. Então, olha só, distância do objeto. Eu tenho um foco que vale 5, eu não sei que unidade é essa, tá? Mas eu não sei nem... Ah, eu posso mexer no foco, ó. Posso mexer no foco. Vou colocar um objeto aqui, ó, bem longe. Ele está longe do espelho. E vou utilizar esse raio de luz aqui. O raio de luz ele sai paralelo, bate no espelho e passa pelo foco. Olha que bacana. E eu vou usar esse raio aqui. Raio de luz que vai no vértice e reflete com o mesmo ângulo. Aí olha só, a imagem ela é formada aqui, ó, no cruzamento dos dois raios, tá vendo? A gente usa uma seta porque é mais fácil de orientar uma seta. O objeto começou no eixo principal e se estendeu até lá em cima. A imagem também vai começar no eixo principal e vai até lá em cima. Eu não consigo tirar esse objeto daqui, mas tem simuladores que tem. Aí olha só que bacana, esse simulador já me dá inclusive a classificação da imagem. É uma imagem real, invertida e menor do que o objeto. Menor, você está vendo que ela é menor. O que é uma imagem real? Imagem real ela é formada pelo cruzamento de dois raios refletidos, esse caso aqui. E ela pode ser projetada. Se eu colocar a minha mão aqui assim, ó, à frente desse negócio ali, eu vou projetar a imagem do objeto na minha mão. A imagem real ela pode ser projetada em algum lugar. A imagem de um data show, a imagem de um retroprojetor, não sei se são da idade do retroprojetor, tá? São imagens projetadas em algum lugar, são imagens reais, elas existem fora do espelho. Invertida porque o objeto está para cima, a imagem está para baixo. Mas se eu pegar esse objeto e colocar ele aqui, ó, tá vendo? A imagem continua sendo invertida. Invertida significa que ela está ao contrário do que o objeto está. Entenderam? Inclusive aqui me deu o P' e o HI. HO e HI. P é a distância do objeto ao espelho. P' é a distância da imagem ao espelho. Eu vou colocar isso aqui daqui a pouco. HO é a altura do objeto e HI é a altura da imagem. Nós temos que parabenizar o Thales Quirino Medeiros ali, porque isso aqui facilita demais a minha vida. Eu não tenho que ficar desenhando tudo. Eu posso pegar isso aqui, né, copiar e colar ali para a gente estudar em cima disso aqui, ó. Espera aí. Assim, eu tenho que salvar isso aqui. Pera. Esse, galera, é o primeiro caso da imagem no espelho côncavo. Tá? Então, vou colocar aqui. Diminuir para render mais. Ó, aqui, ó. É o primeiro caso
de obtenção de imagem. O espelho côncavo tem 5 casos, tá? O primeiro caso acontece quando? Bom, tá dando para ver ali, ó. Acontece quando o P é maior que 2Fs. Então vamos colocar a legenda aqui. 2Fs é igual ao centro de curvatura. P é a distância do objeto ao espelho. P', distância da imagem ao espelho. H, ó, altura do objeto. HI, altura da imagem. Toda a legenda está aqui. Tá bom? É uma imagem real. Olha só. Imagem real é a primeira, real ou virtual, é a primeira classificação que você vai fazer. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Você classifica a imagem de acordo com 3 coisas. A, B e C. A é a natureza da imagem. Então, a natureza dessa imagem é real. Ela pode ser, então, real ou virtual. Como que batendo o olho eu sei que a imagem é real? Ela sempre vai ser invertida. Toda imagem real é invertida. Bati o olho aqui, é invertida, é real. Outra coisa, ela é formada pelo cruzamento de raios refletidos. Você vai ver que a imagem virtual, ela tem que ser, você tem que utilizar prolongamento. A imagem virtual, ela é direta. Direta é o contrário de invertido, tá? E ela é formada por prolongamento de raios refletidos. Formada por prolongamentos. Classificação B, de bola. Né? Invertida é a orientação da imagem. Eu classifico a imagem em invertida ou direta. Ué, é só olhar, né? De acordo com a orientação em relação ao objeto, não em relação ao plano vertical. Então, invertida é em relação ao objeto. Se o objeto estiver para baixo e a imagem estiver para cima, né? Ela é invertida. Classificação T, C, é o tamanho. Ela pode ser maior, menor ou do mesmo tamanho. Simples. Ai, Abud, mas às vezes eu vou desenhar e meu desenho sai ruim, sai, sei lá. Como é que eu vou, assim, tirar uma prova mesmo se o negócio tem que ser maior ou tem que ser menor? Regrinha básica, tá? O que é mais próximo sempre será menor. O que está mais próximo sempre será menor. Então, nesse caso, a imagem está mais próxima, né? Aqui, ó. Então, ela tem que ser menor do que o objeto. Se eu tiver um caso no qual a imagem está mais afastada do que o objeto, ela vai estar mais longe, então o objeto é menor do que a imagem. Nós vamos chegar lá. Ah, e como é que ele obteve esses valores? Calma, depois a gente vê esses valores aí, como é que a gente obtém.
Então, o primeiro caso é um caso de imagem real, invertida e menor. Para eu conseguir obter uma imagem real, invertida e menor no espelho côncavo, eu tenho que ter uma distância do objeto maior do que o centro de curvatura, tá? Então é aqui, ó. O objeto tem que estar além do centro de curvatura. Alguma dúvida nessas legendas, nessas terminologias? Vocês estão lembrando aí do ensino médio de vocês? Vamos voltar para cá, ó. Eu vou trazer o objeto para perto. Presta atenção. À medida que eu aproximo o objeto, o que vai acontecendo com a imagem? Ela vai ficando maior, ó. Aumentando, aumentando, aumentando. Olha que bacana. Esse é o segundo caso. No segundo caso... Ah, e outra coisa. Esse simulador aqui é bom porque ele é certinho mesmo, né? Então, se eu colocar vários raios, todos eles vão se cruzar no mesmo lugar. Se eu colocar diversos raios, olha que bacana. Olha o tanto de raio. Todos eles vão bater no espelho e vão se cruzar no mesmo ponto. É muito massa isso, né? Mas vamos deixar só dois. O objeto e a imagem estão exatamente no mesmo ponto. Esse é o segundo caso. No segundo caso, como o objeto está exatamente em cima do centro de curvatura, eu vou obter uma imagem real, invertida e igual, né? Olha só, o objeto está numa distância 2f e a imagem, que é real, invertida e igual, também está numa distância 2f. Então, lembra da regrinha que eu acabei de falar? O que está mais próximo é menor. Ué, ninguém está mais próximo que ninguém. Então, tem que ser do mesmo tamanho. Tá bom? Sempre que você colocar um objeto em cima do centro de curvatura, que é o centro de curvatura do espelho, ó. Coloquei o objeto em cima do centro de curvatura do espelho, eu vou obter uma imagem real, pode ser projetada em algum lugar, invertida e do mesmo tamanho. Terceiro caso, eu vou aproximar ainda mais o objeto. Ó, hora que ele passa do centro de curvatura, olha o que vai acontecendo com a imagem. Vou colocar o do vértice, né? Olha o que acontece com a imagem. Ela vai ficando maior, maior, maior. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu objeto e a minha imagem. Esse é o terceiro caso. Que está escrito errado ali, né? Ó, deixa eu trocar ali, peraí. Vamos trocar isso aqui, ó. Porque o P, que é a distância do objeto, ele é maior do que F. Maior do que F e menor do que 2F. Aqui está errado, ó. Então, ele é maior do que F e menor do que 2F. Esse é o terceiro caso. Nesse terceiro caso, eu obtenho uma imagem maior do que o objeto. Lembra? O que está mais próximo é sempre menor. Nesse caso, o objeto é mais próximo. Então, ele vai ser menor. Nós, sem esse simulador, gente, tem que ficar desenhando. Então, um tempão. Você toma uma aula inteira de 50 minutos para mostrar isso aqui para os alunos. Então, olha só. Quando o objeto está entre o foco e o centro de curvatura, eu sempre vou obter uma imagem real, invertida e maior do que o objeto. Quantas vezes maior? Depende da proporção entre distância da imagem e distância do objeto. Vocês sabiam dessa? Olha só, se eu faço
P dividido por P', P é a distância do objeto, P' é a distância da imagem. Isso sempre vai ser igual a HO dividido por HI. Isso significa que se a imagem estiver 2 vezes mais longe, ela vai ser 2 vezes maior. Se ela estiver 2 vezes mais perto, ela vai ser 2 vezes menor. Então, a mesma proporção existente entre P e P', a mesma proporção que existe entre P e P', também existe entre HI e HO. Lembra disso, que isso ajuda demais a fazer exercício, tá? Se falar assim, um espelho projeta uma imagem 2 vezes maior do que o objeto. Então, DI tem que ser 2 vezes maior do que DO. P' tem que ser 2 vezes maior do que P. Alguns livros, em vez de falar P e P', P pode ser igual a DI e P', TO, desculpa. P pode ser igual a DO e P' pode ser igual a DI. Tá bom? Pode existir essa notação também, depende do livro. Nesse terceiro caso, a partir do momento que o objeto passa do centro de curvatura, nessa região, eu sempre vou obter essa mesma classificação, tá? Então, enquanto o objeto estiver aqui, ó, entre o centro de curvatura, mas deixa eu fazer, não conta o centro de curvatura como se fosse aquele negócio matemático, né? Não conta o centro de curvatura e não conta o foco, tá? Então, entre o centro de curvatura e o foco, sem contar o centro de curvatura e sem contar o foco, eu vou obter sempre essa mesma classificação. Por quê? Porque quando eu piso no foco, acontece uma coisa muito interessante com a imagem. Ela some. A partir do momento que o objeto pisa no foco, ó, mesmo, vou colocar o objeto bem pequenininho para dar para ver a imagem. Ó. Eu vou aproximando o objeto do espelho, a imagem vai ficando cada vez maior. Ó. Deixa eu colocar ele bem petitinho. Ela vai aumentando. Mas quando o objeto pisa no foco, olha só. Eu quero o objeto em cima do foco. Meu mouse não está muito sensível. Vou colocar assim, depois eu mudo aqui, tá? Ó, tenta achar onde os raios se encontram. Tenta, vem caminhando para cá, ó. Até sumiu, até deu pau no meu espelho aqui. Eles nunca vão se encontrar. Então, quando você coloca o objeto exatamente em cima do foco, vou mostrar a imagem aqui. Ah, que pai, eu queria colocar exatamente em cima do foco. Tá bom, depois eu apago. Ó. Vamos utilizar isso aqui e vamos alterar, porque tá difícil, meu mouse não está conseguindo. Mas vamos colocar aqui. E vamos trabalhar em cima disso. Ó. Abrir recente, fundo, salinha. Tá aqui. Ó. Vou escrever aqui, depois eu diminuo a imagem. Então aqui eu coloquei o meu objeto exatamente em cima do foco. Tá? Então vou trocar esse menor aqui por igual. Então P é igual ao F. Eu não vou ter essa classificação aqui, tá? Eu vou ter outra classificação, que é uma classificação para mostrar que nem existe imagem mesmo. Quando o objeto está em cima do foco, você não consegue obter imagem. Tá? Porque você poderia obter imagem tentando fazer os raios refletidos se cruzarem. Você não vai conseguir. E você poderia tentar obter imagem fazendo o prolongamento dos raios se cruzarem.
você também não vai conseguir. Porque esses raios aqui, ó, falar R1, raio refletido 1 e raio refletido 2. R1 é paralelo ao R2. Eles nunca vão se cruzar. Ah, mas eu já ouvi falar que retas paralelas se cruzam no infinito. Mentira, tá? Não cruza nunca. Então, você tem aqui uma imagem que a gente chama de imagem imprópria. Você tem algo refletido no espelho, mas você não consegue dizer qual que é o tamanho da imagem, onde que ela está localizada, esse tipo de coisa. Tá bom? Você não vai conseguir determinar. Então, quando o objeto está em cima do foco, a distância do objeto é igual à distância focal, os raios ficam paralelos e você enxerga um borrão no espelho. Tá bom? Então, quando P é igual a F, a gente tem uma imagem imprópria e esse é o nosso quarto caso de imagem no espelho côncavo. É a quarta possibilidade de classificação no espelho côncavo. E tem a quinta e última, que é o espelho côncavo funcionando como um espelho de aumento, que é quando o objeto pisa nessa região aqui. Tá bom? Toda vez que o objeto, eu posso procurar aqui, ó, caçar aqui, ó, ela vai cruzar em algum lugar, tá vendo? Tá cruzando aqui em cima, eu obtive uma imagem gigante ali. Mas aqui, ó, quando a distância do objeto, que é P, é menor que a distância focal, eu vou obter uma imagem que é localizada atrás do espelho. Essa imagem ela é obtida somente se eu prolongar os raios de luz. Então essa imagem deixou de ser real. Ela passou a ser uma imagem virtual. Virtual, direita e maior. Direita ou direta é a mesma coisa. Só que eu não gosto de colocar direita nem na prova de física. Direita não existe na minha vida, nem nas minhas aulas. Então, é direta. Tá bom? Ô, Túlio, Oi. qual que é a diferença entre a imagem invertida e direta? Eu não entendi muito bem essa parte, não. A imagem direta tá para cima, igual o objeto, tá vendo? E a imagem invertida? Como é que ela tá? Ela tem orientação diferente do objeto. Quer ver? Deixa eu salvar essa imagem aqui e vou voltar numa tela anterior. Quer ver? Pera aí. Esse aqui é o nosso quinto caso. Pera aí, rapidinho. E a gente vai lá para você ver isso aqui. Salvando. Vamos lá pro nosso simulador, que é melhor de ver. Compara essa imagem com essa aqui. O objeto está para cima e a imagem está para baixo, não é? Agora compara isso com isso aqui. O objeto está para cima e a imagem está para baixo. Se eu colocar o objeto para baixo, a imagem também fica para baixo, tá vendo? Agora olha só. Aqui, objeto para cima, imagem para baixo. Objeto para baixo, imagem para cima. Então, a imagem, quando ela tem a mesma orientação que o objeto, ela é chamada de imagem direta ou direita. Viu a diferença? Ah, entendi. Agora, aí a real, a setinha fica para baixo. Não, quando é real, a setinha fica contrária ao objeto. É porque a Bode, na hora que você for explicar, você confundiu a hora que a setinha estava para cima e você tinha falado que ela ficava para baixo. Deve ser por isso que ela não Oi? entendeu. Não, peraí, fala de novo. A hora que você colocou a setinha lá em cima, tá vendo? Volta. Você tinha dito que ela ficava para baixo. Você confundiu na hora de falar. Por isso que ela não Olha entendeu. só. Quando o objeto está para cima, a imagem está para baixo. Isso é uma imagem invertida. Se eu trouxer o objeto para baixo, a imagem vai para cima. A imagem real ela é sempre
contrária ao objeto, né? O objeto está para baixo, a imagem real está para cima. O objeto está para cima, a imagem real está para baixo. Tá vendo? Já a imagem virtual, não. A imagem virtual ela é sempre com a mesma orientação do objeto. Entendeu? Entendi. Aí o mesmo ocorre com a imagem invertida ou direta? Não, a imagem ela é invertida. Olha só, o meu objeto é o azul, tá vendo? Esse é o objeto. A imagem não está para baixo? Toda vez que a imagem estiver para baixo, a gente fala que ela é invertida. Se o objeto está para cima e ela está para baixo, ela é invertida. Se o objeto está para baixo e a imagem está para cima, a imagem é vermelha. Também é invertida. Então, se a imagem estiver apontando para um lugar diferente do objeto, ela vai ser chamada de invertida. Agora eu entendi. Se a imagem estiver apontando para o mesmo lugar do que o objeto, ela é direta. Certo? Entendi. E toda imagem direta é virtual, sem exceção. E toda imagem invertida é real. Então você pode classificar a natureza também olhando só para a orientação. Ok? Então os 5 casos do espelho côncavo são, real, invertido e menor. Real, invertido do mesmo tamanho. Não está dando aqui, mas... Tem hora que dá. Tá do mesmo tamanho. Depois real, invertida e maior. No foco, não, consegui. Imagem própria, raios paralelos, tá vendo? E se ele passa aqui, a imagem fica virtual, direta e maior do que o objeto. Tá bom? Certo? Característica legal também de lembrar. Você está vendo que aqui está falando pelinha é menor do que zero. O que significa uma coisa ser menor do que zero? O que significa um número ser menor do que zero, gente? Significa que ele é negativo. Então, quando a imagem for virtual, a distância da imagem ela vai ser negativa. Então, por exemplo, aí fala assim, o objeto está a 2,92 centímetros do espelho. E a imagem está a menos 7 centímetros do espelho. Menos 7 significa automaticamente que ela é virtual. Já de cara eu sei que ela é virtual. Tá? Então, olha só. P sempre vai ser positivo. Por quê? Porque a distância do objeto sempre vai ser positiva. Você vai colocar ela fora do espelho. Agora, pelinha. Se pelinha for positivo, eu tenho uma imagem real. Se o exercício me fala assim, uma imagem ela tem distância de menos 2 centímetros. Então, automaticamente, você já sabe que é uma imagem virtual. Ok? Imagem real ela é positiva, a distância dela ao espelho vai ser positiva. E imagem virtual, a distância dela ao espelho vai ser negativa. Ok? Alguma dúvida? Vamos lá, voltar aqui. Primeiro caso, o objeto bem longe. Eu tenho uma imagem real, invertida e menor. Segundo caso, coloquei em cima do centro de curvatura. Ficou real, invertida e igual. Terceiro caso, está entre o centro de curvatura e o foco. Ela vai ser ampliada, real, invertida e maior. E quarto caso, o objeto está em cima do foco. Os raios são paralelos, a imagem é imprópria. O raio refletido R1 é paralelo ao raio refletido R2. E quando o objeto está nessa região aqui, não inclui o foco e não inclui o vértice, né? Porque não tem jeito de chegar no vértice. Mas nessa região aqui, que é entre o foco e o espelho, eu vou ter sempre essa classificação. Real, invertida, virtual, direta e maior do que o objeto. Quanto mais próximo do espelho
o objeto tiver, maior vai ser, mais parecido com o objeto a imagem vai ser. Tá? Então, eu vou colocar assim, ó, quanto mais próximo do foco a imagem, o objeto estiver, maior será a ampliação. Vamos olhar lá no nosso simulador, olha só que bacana. Eu pego um objeto, vou colocar ele bem pequenininho. Ó. Se eu for aproximando aqui do espelho, a imagem fica quase do mesmo tamanho. Ó. Tá vendo? O P é 0,26. Oi. Esse aí seria mais ou menos o espelho que a gente usa em banheiro, o espelho normal? Ou não? Não, o espelho ele que aumenta, reto. Ele é mais ou menos isso aqui, né? Ó. Né? Ele não aumenta tanto assim, né? Porque você está próximo do espelho. Só que se você afastar do espelho, você vai ver que a ampliação dele vai crescendo, ó. Quanto mais você aproxima do foco, maior vai ser a ampliação. Entendeu? Ó, aqui, ó. O objeto está bem próximo do foco, eu consegui ampliar bem ele, ó. Uhum. Agora, se eu pisar em cima do foco, a imagem some. Tá bom? Agora, o espelho côncavo tem 5 coisas, né? E o espelho convexo é bem sem graça. Aqui, ó. Espelho convexo, caso único, tá? O objeto, ele tá de cá, de fora do espelho, e aqui é a região dentro do espelho, quando é convexo, né? A parte abaulada é para fora. No espelho convexo, eu sempre vou ter uma imagem formada aqui, ó, nessa região, entre o foco e o vértice. Paralelo, raio de luz que chega paralelo no espelho convexo, reflete com o prolongamento passando pelo foco. E o raio de luz aqui ele tá feio, né? Pera aí, deixa eu ver. Pegar o vértice. O raio de luz do vértice funciona da mesma forma, tá? Nos dois espelhos, por isso que ele é bom. Ele sempre vai refletir formando o mesmo ângulo. Então, no espelho convexo, o caso é único. Pera aí. A imagem sempre vai ser virtual, direta e menor do que o objeto. Aqui está errado de novo, né? Pelinha é maior do que zero, é menor do que zero e maior do que o foco. Não. Ela é maior do que zero, zero é essa posição aqui, né? E menor do que o foco. Tá? Ela está entre essa região aqui. Só tem um caso, então, no espelho convexo. A imagem sempre vai ser virtual, direita e menor do que o objeto. Sempre. Facinho. E você sempre vai desenhar esses dois raios. O raio de luz paralelo, o prolongamento dele passa pelo foco. E o raio de luz do vértice funciona da mesma forma. Quer dizer, você nunca vai ter que desenhar, tá? Numa prova de Enem e tal, de vestibular. Né? Você talvez tenha que analisar um desenho e tal. Mas se cair, vai cair com conta. Eu vou mostrar as contas para vocês agora. Ó, o raio de luz, então, que veio paralelo, ele reflete, né, com o prolongamento dele passando no foco. E o raio de luz do vértice funciona igualzinho. O ângulo que ele forma com o eixo principal é o mesmo. O caso é único. Deixa eu trocar aqui que esse cara ele fez um simulador muito bom, mas errou no sinal de maior e menor. Ó. Eu vou até colocar mais bonito ainda. Eu vou colocar assim, ó. O módulo de pelinha. Por que módulo? Porque ele vai ser negativo, né? Então, assim, pensa no número sem sinal, o módulo. Ele vai ser maior do que zero, já que o zero está aqui, né? Ó. Ele é uma distância maior do que o zero. E menor do que a distância focal. Tá? Então, acho que isso aqui ficou meio confuso. Ó, vamos pensar, vou fazer a minha própria letra e maior um pouco.
o módulo de P' é maior do que a distância do que o zero, né? Maior do que o zero ali, ele sempre vai estar à esquerda do zero e menor do que o foco. Então quer dizer que a imagem vai estar sempre localizada aqui, ó. Não conta o zero, por isso que eu coloquei uma bolinha aberta, né? Se contasse o foco era a bolinha fechada. Não conta o zero e não conta o foco. Ela pode aparecer nessa região aqui, ó. E eu vou obter sempre essa mesma classificação. Virtual, direita e menor do que o objeto. À medida que eu afasto o objeto do espelho, ela vai ficando menor. Ó. Vou afastar o objeto do espelho, ela vai ficando cada vez menor. Tá? Então, deixa eu chegar isso mais para cá. Ó, ela vai ficando cada vez menor. Então, vou afastando, 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 ela vai diminuindo. Mas diminui bem pouco. Tá? Ela nunca vai chegar no foco. Beleza? Então, caso único, sempre dessa forma aqui que vai funcionar. Bom, como que esse simulador faz as contas? Né? Porque a máquina não pensa, tá? A máquina ela só faz o que você programa ela para fazer. Então, alguém colocou a fórmula e programou isso aqui para ele dar essas distâncias aqui, ó. Ah, o objeto está a 8,92 do espelho e vou obter uma imagem de menos 3,2, porque ela é negativa e tal. Tá? Então aqui, ó, espelho convexo é caso único. Quais são as fórmulas que a pessoa programou aqui para esse simulador fazer essas contas? São as equações de Gauss. São facinhas. Equações de Gauss. Gauss é o nome do cara, né, que descobriu essas equações. E essas equações elas são obtidas através de semelhança de triângulo, tá? Não tem nada demais. A primeira é 1 sobre foco é igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto, mais 1 sobre P'. 1 dividido pelo foco é 1 dividido por P, mais 1 dividido por P'. Para lembrar, você fala, uma fimose é um pinto mais uma pelinha. Aí você lembra, tá? Uma fimose é um pinto mais uma pelinha. E a outra é o seguinte. Existe um fator que a gente chama fator A, fator de ampliação. Quantas vezes maior ou menor uma imagem vai ser? Esse fator de ampliação, ele pode ser calculado como P sobre P', desculpa, ao contrário, P' sobre P, ou ele pode ser calculado como HI sobre HO. Então, obviamente, se o A é igual a P' sobre P e também é igual a HI sobre HO, nós temos aquela relação que eu falei para vocês mais cedo. Agora, toma cuidado, né? Se a imagem for virtual, você tem que colocar menos P' na fórmula. Obrigatoriamente. Imagem virtual, P' negativo. E se o espelho for convexo, agora isso aqui, ó, muita gente erra. Você coloca o foco negativo também. Muita gente esquece. E o espelho côncavo, tem que mudar alguma coisa? Não. Espelho convexo, você faz o foco negativo. E toda imagem virtual, mesmo no espelho côncavo, se a imagem for virtual, você tem que colocar, né, um sinalzinho de menos ali no P'. Vou dar um exemplo numérico para vocês, tá? Aqui, ó. Vamos conferir o simulador. Olha só, vou pegar aqui e vamos ver se esse simulador aqui está bem programado. Ó. Eu tenho um espelho que tem foco 5 e centro de curvatura 10. E eu estou colocando aqui um objeto a 8
Porra, não estou conseguindo. A 9. Pronto. Vamos conferir se isso aqui está certinho mesmo, ó. Vamos conferir esse simulador. Eu tenho um espelho de foco 5, centro de curvatura 10, vamos fingir que é centímetros, tá? Um objeto de altura 5 que foi colocado a uma distância de 9 centímetros. 1 sobre o foco igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1/5, que o foco é 5, é igual a 1/9 mais 1 sobre P', que é a distância da imagem. Então, como é que eu resolvo isso? Eu vou passar aqui, ó, 1/5 menos 1/9 é igual a 1 sobre P'. Como você resolve isso, gente? Tanto faz, tá? Tira MMC, entre 5 e 9 é 45. 45 por 5 é 9, vezes 1 é 9. 45 por 9 é 5, vezes menos 1, menos 5. É igual a 1 sobre P'. 9 menos 5 é 4. 4 sobre 45 é igual a 1 sobre P'. Multiplicando cruzado, 4P' é igual a 45. P' é igual a 45 sobre 4. Calculadora do Windows, minha amiga. 45 dividido por 4, 11,25. Ó, não é que o cara programou direitinho? Ó? Claro, né, gente? Óbvio que programou direitinho. Não ia colocar isso na internet, né? Bobo sou eu que estou conferindo o cara, né? Mas sim, tá tudo bem programado. E agora? Vamos conferir as alturas dos objetos da imagem, né, e tal, para ver se está tudo bonitinho também. Aí eu vou usar a outra. Olha só. P' sobre P é igual a HI sobre HO. P' é 11,25. Ah, deu positivo, tá? Deu positivo, então significa que é real. Esqueci de frisar isso aqui para vocês. Tanto é que é uma imagem real. Então, ó, 11,25 dividido por P, que é a distância da imagem, por 9, é igual a HI. Vamos supor que eu quisesse calcular o HI, né? Dividido por HO, que é 5. Então, multiplicando cruzado, 9HI igual a 56,25. Então, o HI vai ser igual a 56,25 dividido por 9, que é 6,25 centímetros. Ah, ele colocou um sinal de menos aqui. É porque alguns livros fazem essa distinção, tá? O que está para cima no espelho é positivo. O que está para baixo no espelho é negativo. O que está à esquerda do espelho é positivo. E o que está à direita, dentro do espelho, né, é negativo. Preciso? Não, não precisa desse sinal de negativo. Por quê? Porque você sabe que a imagem é real. E toda imagem real tem que obrigatoriamente ser invertida. Ok? Dúvidas? Nessas continhas que eu fiz? Sem dúvidas, então, galera, ó,
Vamos usar mais o nosso grupo para tirar dúvidas. Apostila de sala. Onde nós estamos agora? Aula 6, parte 2, tá? Aqui, ó. Aula 6, parte 2. Opa, pulei uma. Espelhos planos e esféricos. Tenta fazer tudo, plano é fácil, né? Sei que vocês... Agora tem espelho esférico. Aqui, ó. O 4 é de espelho esférico, o 5 é... O 6 é... Tá bom? E na apostila de exercícios extras está aqui, ó. Aula 6, parte 2, espelhos esféricos. Tudo isso aqui para vocês brincarem de espelho esférico. Tá bom? E aí manda dúvida no grupo, tira foto do exercício, tira print, manda, Bud, me ajuda a fazer isso aqui. Eu venho pro computador, resolvo, gravo um videozinho e mando para vocês. Na tora. Bud. Oi. Se eu tiver dúvida dos exercícios, eu tô fazendo os exercícios do começo, tô repondo aqueles que eu perdi e agora tô chegando nesses Pode, aí. claro, Se eu sem tiver problema. dúvida em algum, eu te mando do grupo também. Pode, o grupo é para isso, não é só para avisar que tem aula não. Pode mandar. Beleza. Beleza? Obrigado. De nada. Então, galera, vamos lá, bora, se vocês entenderam a explicação, agora é exercício. Sempre nisso, né? Viu aula? Faz exercício. Viu para você ver se você entendeu. E aí, se você não conseguir, vem em mim tirar dúvida. Eu tô aqui para isso durante a semana também. Tá bom? Né? A salinha não vai acontecer só às quartas-feiras. A ideia é acontecer durante a semana toda. No grupo ali, pra gente ir conversando, trocando, tirando dúvida, trocando ideia. Tá bom? Combinado? Então, beleza, galera. Até amanhã, até depois de amanhã, até hoje à noite, se vocês tentarem fazer o exercício hoje à noite. Tô de olho no grupo. É só vir tirar dúvida. Um abraço para vocês, gente. Até mais. Tchauzinho.